Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Mari e hoje falarei um pouco com você sobre a participação do Brasil na guerra. Mas antes de iniciarmos o conteúdo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e, sem mais delongas, vamos à aula. Nesse contexto, em que o mundo estava vivendo um grande conflito, uma grande guerra, o Brasil estava no período de Estado Novo, na era Vargas. E em relação à guerra, o Brasil estava neutro. Ele ainda não tinha lado. Ele estava meio que querendo abalcanhar de um lado, de outro. Por quê? Ele tinha interesses comerciais tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Então ele estava neutro, ele ainda não tinha decidido em que lado ia estar nessa guerra. Os Estados Unidos, para se aproximar do Brasil, ou seja, para trazer o Brasil para o seu lado, ele não utilizou a técnica de bombardeio, de ataques. Não, ele usou a política de boa vizinhança, no diálogo, na brincadeira. Ele utilizou aquele contexto cultural. Estados Unidos tanto fazia uma convenção cultural no Brasil, quanto abria caminhos para a cultura do Brasil lá. Lembrando aí, da Carmen Miranda. Ela não era uma brasileira, mas ela representava o Brasil muito bem culturalmente lá. Sem falar do Zé Carioca, que Estados Unidos cria para o Brasil. Questões como essa deixar o Brasil mais próximo dos Estados Unidos. E assim, houve também a questão militarista, treinamentos, empréstimos, tudo mais. Houve outra coisa muito importante para essa aproximação do Brasil com os States, que foi a criação da Companhia Siderúrgica em Volta Redonda em 1941. Foi através de um financiamento do Banco Norte-Americano que o Brasil teve condições financeiras para construir essa siderúrgica, que foi e é muito importante para o Brasil. Nesse período que estava esse vai e vem, esse conflito mundial aí, Getúlio Vargas tinha enviado representantes para os Estados Unidos para dialogar, para discutir sobre esse objetivo da construção siderúrgica no Brasil. Outra coisa curiosa, em 1940, período em que estava esse vai e vem, Getúlio Vargas de um navio faz um discurso muito bem feito, aí dando a entender que ele estava assim pendendo para o lado do eixo. Mentira, coisa, uma estratégia, como sempre ele era um estrategista, tanto que entrou para a história como o maior deles. Então, ele, nesse discurso, aí a ideia dele era que lá os States, olha, o cara tá pendendo para o lado do eixo, e assim Estados Unidos emprestasse mais rápido aquela grana que ele estava precisando para essa construção. Em 1942, nós temos a aproximação geral dos Estados Unidos, do Brasil com os Estados Unidos. E aí, nesse período, Brasil corta definitivamente relações comerciais com o eixo, com a Alemanha. Esse rompimento do Brasil com o eixo tem a participação total do ministro Oswaldo Aranha. Ele convence, ele discursa, convencendo o exército de Getúlio de que, entrando para a guerra do lado dos Estados Unidos, o Brasil vai ter mais vantagens, vai ser melhor para o Brasil, enfim. Toda uma estratégia para vir convencer o exército brasileiro
a lutar do lado dos países aliados. Grandes fatores que levaram o Brasil, a Itália, para guerrear ao lado dos Estados Unidos foram tentativa de melhores acordos comerciais, melhorar internacionalmente o próprio exército, através de treinamentos durante a guerra, um tipo de estágio, assim dizendo, fortalecer a figura de Vargas em frente ao exército. Ele estava no poder, ele decidiu entrar na guerra, no conflito ao lado dos Estados Unidos. Então a figura dele ia ser mais ainda glorificada. Nesse contexto em que o Brasil corta relações comerciais, corta relações com o eixo, que é em janeiro de 1942, a costa brasileira é bombardeada, vários navios brasileiros são afundados. E aí, em 31 de agosto, o Brasil declara guerra aos alemães. E por fim, consequência do Brasil com a Segunda Guerra Mundial. Além de muitos mortos, o fim da Era Vargas, aí teve a participação do Brasil nas Nações Unidas, a união definitiva do Brasil com os Estados Unidos. E a gente fica por aqui. Eu espero que vocês gostaram da aula. E se gostaram, dê um joinha aí pra mim, se inscreva no canal, deixe um comentário. Eu juro que eu vou ler todos e responder, tá? Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Espero vocês no próximo vídeo, ok? Bye!